Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Gênesis, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Vamos curvar mais uma vez nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nessa hora nós invocamos a Deus o Teu nome, pedindo que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra, Deus. Que possamos ser edificados e fortalecidos na fé por meio dela, Pai. Queremos o Teu poder, Pai. Quando a Tua palavra, ela é proclamada, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque somos todos Seus discípulos e necessitados, Senhor, de sermos alimentados por aquilo que vem da boca do Senhor. No nome de Jesus, nosso Mestre, que nós oramos. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem, continuando nosso percurso nas histórias da Bíblia, né? E há muitas histórias em Gênesis, por isso estamos demorando bastante nesse livro muito importante, muito especial da Palavra de Deus, porque ele contém, digamos que, todos os elementos que depois serão desenvolvidos por todo o resto da narrativa bíblica. Mas já está tudo lá no Gênesis. E vimos na semana passada que Babel foi o projeto humano de tentar chegar até Deus, de alcançar o favor divino e de alcançar fama humana, alcançar a glória humana. Glória e segurança que eles queriam, mas do jeito humano. E aí nós percebemos que a história de Babel, ela na verdade, ela é colocada no lugar onde ela está para exatamente fazer como uma introdução àquilo que vem depois, dizendo, como se o narrador estivesse dizendo para nós: olha, esse é o jeito humano de fazer as coisas, é o jeito de Babel, e vai dar em confusão. O jeito de Deus de fazer as coisas vai começar agora. E a história de Abraão. Se nós pudermos dar um tema, um título para a nossa palavra de hoje, é: seremos abençoados se vivermos pela fé. E nós vamos ver isso na história do primeiro dos patriarcas, né? A partir de agora, todo o livro de Gênesis vai ser todo concentrado na vida de uma família. É como o texto está organizado, né? Deus monta os cenários, né? E depois foca em uma pessoa. Mas aquela pessoa é chave, ela é crucial para toda a história de salvação que Deus está realizando. E Abraão é uma dessas pessoas chave. Não à toa que nós falamos que nosso Deus é o Deus de Abraão. Tamanha importância que Abraão tem, então, para a história da salvação. E Abraão começa como um imigrante, alguém que precisa sair. Se em Babel os homens queriam se concentrar em um só lugar, Abraão é aquele que é chamado para sair. E talvez nos tempos de hoje não tenha um dos maiores dramas
da humanidade no século XXI seja o problema de imigração, por exemplo. Seja um dos temas mais dramáticos, quando a gente vê aquelas cenas de barcos naufragando e pessoas morrendo, tentando melhorar de vida, e tentando buscar uma nova alternativa. Abraão, ele também é um imigrante, mas ele é um imigrante muito singular, porque na época dele, muitas pessoas estavam migrando da região de Harã para Canaã e outras regiões ali do antigo Oriente Próximo, como a gente chama. Aquela região que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Mas ele é um imigrante muito singular. Por quê? Porque ele não imigra por conta da busca de condições de vida melhores. Mas ele migra porque ele simplesmente recebe um chamado muito especial. Acontece algo singular na vida dele. E com esse chamado para sair da terra de seus pais, para sair do lugar onde ele estava estabelecido, Deus muda a história humana completamente e inaugura o jeito correto de consertar a nossa história. Agora sim, é como se Moisés, que é o nosso narrador, dissesse para a gente: olha, Babel era o jeito errado, era o jeito humano. Agora vocês vão ver como é que Deus faz. E Deus, meus irmãos, faz as coisas por meio de processos, às vezes longos, muito longos. E a primeira coisa que nós aprendemos é a respeito de que só seremos abençoados se vivermos pela fé, é o fato de que Deus nos abençoa para vivermos pela fé. É o fato de que viver pela fé e bênção estão extremamente ligadas. E isso já no chamado de Abraão. Repara como o texto inicia. O Senhor chama Abraão para viver pela fé por meio da sua palavra, um chamado verbal. A gente não sabe como isso se deu. Se foi uma teofania, uma manifestação visível de Deus, como é sarça ardente, como depois Jacó, o neto de Abraão, vai lutar com Deus. A gente não sabe se foi em sonho, a gente não sabe de que maneira. O narrador não nos fala, não nos dá detalhes, mas o fato é que Deus, que havia falado pela última vez com Noé, depois do dilúvio, olha quanto tempo, muitos, mas muitos séculos se passaram, e o Senhor não havia falado nada com ninguém. Às vezes a gente lê o texto bíblico e, por ser um capítulo seguido do outro, pensa que se passaram dias, horas entre um evento e outro. Irmãos, às vezes passam séculos. Não à toa que entre o fim do dilúvio e a história de Babel, há toda uma contagem de geração. Qual é a ideia? A ideia é mostrar que passa muito tempo. E todo esse tempo o Senhor não fala com ninguém. Até falar com Abraão, de um jeito muito especial. E imagina a situação de Abraão, porque Abraão nasce numa família pagã, numa família que não tem o costume, não adora o Deus vivo, verdadeiro. Uma família, inclusive, em que seu pai é um construtor de ídolos, assim, contra a tradição judaica. Terá, o pai de Abraão, era um homem que ganhava vida, dentre outras coisas que ele fazia, construindo ídolos. Ele era alguém que fabricava imagens para as divindades da Mesopotâmia. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, Abraão é chamado por Deus quando ele era um perfeito idólatra, completo idólatra. Então é um Deus completamente desconhecido que fala a Abraão. E é incrível como Deus fala a Abraão realmente sem colocar nenhuma reserva, nenhum tipo de, olha, você precisa crer em mim primeiro. Ele não dá tarefas a Abraão antes de se comprometer primeiro em abençoá-lo. Olha que coisa interessante. Essa ordem é muito importante. Ele depois dá a tarefa a Abraão, mas essa tarefa vem pelo fato de que antes de tudo Deus abençoa. Ele vai e diz: sai da tua terra, e é um sair num sentido definitivo, é uma ordem para ele deixar tudo para trás, toda essa vida idólatra, inconfortável. Na verdade, o que Deus está exigindo aqui de Abraão é uma completa renúncia de tudo aquilo que ele estava vivendo. Abraão era filho de um clã muito grande. Nesta época, quem não vivia em cidades-estado
vivia em clãs, né? E Abraão era um tipo de pessoa que vivia uma vida peregrina, sempre migrando. A família deles migra para Ur, onde Abraão nasce e seus irmãos. Depois o seu irmão do meio morre, e eles saem de lá de Ur, que é uma das grandes cidades daquela região na época, e voltam para a terra de Harã, que é a terra original dos seus pais. Seu pai, na verdade, tenta ir para Canaã, mas não consegue. No meio do caminho há alguma coisa errada e ele acaba voltando para a região de onde ele era, e lá eles permanecem. E lá parece que as coisas prosperam, né? Começam a dar certo, Abraão casa, e eles estão bem estabelecidos. Então há uma vida confortável, uma vida de fato idólatra, era a religião deles. Ele não conhecia o Deus que estava falando com ele, mas era uma vida também muito confortável. Estava tudo certo para Abraão, exceto o fato de que ele tinha uma esposa estéril e não tinha como lhe dar filhos. Talvez por isso, não sabemos, ele adota o seu sobrinho Ló. E também reconhece que, na verdade, quem herdaria as coisas da tua casa, as riquezas que ele havia conseguido, seria o servo que havia nascido no seu lar. Exceto o fato, então, dele ter uma esposa estéril, todo o resto estava muito bem para Abraão. Mas a ordem do Senhor a ele é deixar tudo para trás. E aí nós aprendemos duas coisas a respeito de que Deus, quando nos chama para viver pela fé por meio da sua palavra, Ele não elege por aquilo que Ele vê a gente fazendo, não por presciência. Esse chamado de Abraão é muito singular por conta disso. Abraão é chamado sem ter feito nada. Ele não era o único homem justo na terra, como foi o caso de Noé, mas simplesmente Deus o elege. Pronto, vai ser por meio de Abraão que eu vou começar a minha história de redenção, fazendo com que a partir dele seja o povo. E nessa circunstância completamente adversa, ele tem uma esposa que não pode ter filhos, eles já são idosos, e dá uma ordem de sair, de abandonar todo o conforto do seu lar, todo o conforto da sua posição, e se lançar numa jornada completamente pela fé, completamente às cegas. Irmãos, esse é o único jeito de caminhar com Deus, sem planos B, sem reservas, sem proteções. É a única maneira de fato de caminharmos com Deus, sem confiança em nenhuma outra coisa, apenas confiança no Senhor. Da mesma maneira como Ele exigiu isso de Abraão, Ele também exige isso de nós. Uma confiança plena, total, integral, de confiar que Ele dirige os nossos passos, e isso é o que nos basta. Então, Ele também se compromete a abençoar Abraão, e Ele se compromete novamente de maneira gratuita, e faz promessas que simplesmente ignoram as circunstâncias da vida de Abraão. Como eu disse, Abraão era idoso, tinha uma esposa idosa, e ela era estéril. Como então ele poderia prometer a Abraão dar uma grande descendência? Mas é isso que o Senhor faz. Porque, irmãos, as promessas de Deus não estão limitadas às circunstâncias. O Senhor não tem a sua ação limitada à nossa circunstância humana. Se Ele quiser, Ele muda. E é isso que Ele vai fazer na vida de Abraão. Mas Abraão ainda nem sabe disso. Então ele é abençoado, ele recebe bênçãos a respeito de si e da nação que virá dele. Ele nem faz ideia de como isso vai acontecer. Ele não faz a menor ideia dos milagres que ele ainda vai presenciar e das provas grandes que Deus ainda vai colocar diante dele. Mas o fato é que Abraão não apenas ele é abençoado por Deus, mas ele também é chamado para ser bênção. Isso é muito interessante, irmãos, e esta bênção que Deus profere sobre Abraão, ela é central em toda a história bíblica, pelo seguinte: tudo que a gente vai ler, de Gênesis, por exemplo, até Deuteronômio, aquilo que a gente chama de a lei, ou Pentateuco, ou Torá, está todo estruturado, está centrado nessa promessa. Uma promessa de fazer de Abraão um grande povo, uma grande nação, e numa promessa na qual Deus abençoará
todas as famílias da terra por meio dele. Uma bênção então que não fica só em Abraão, porque Deus jamais nos abençoa para que a bênção fique em nós, termine em nós. Ele nos abençoa para que sejamos bênçãos também na vida dos outros, para que sejamos portadores de bênção. É por isso que ao longo da própria história do patriarca de Abraão, ele faz alianças e os homens estão desejosos de fazer aliança com ele, porque percebe que ele tem favor de Deus, e assim Abraão acaba abençoando todas as pessoas com quem ele acaba topando. Quem fez guerra ao lado de Abraão vence, aqueles que fazem aliança com Abraão prosperam. Irmãos, não que essas bênçãos que eram temporais na época de Abraão, elas estejam para nós hoje. Na verdade, para nós hoje é uma bênção muito maior do que uma prosperidade terrena, do que qualquer bênção terrena. Há uma bênção de uma terra prometida no céu, de novos céus e nova terra, melhor dizendo, que é muito maior do que qualquer coisa. Mas tudo o que estava acontecendo com Abraão iria acontecer, melhor dizendo, a partir desta bênção que ele recebe, será um sinal disso, de que não só ele é abençoado, mas ele também é chamado para abençoar. Deus se compromete gratuitamente com Abraão em abençoá-lo, em fazer dele uma grande nação, independente inclusive dos erros que Abraão vai cometer. Abraão nos parece, no primeiro momento, alguém que responde com muita rapidez ao chamado do Senhor. Porque é isso que a gente vê no segundo ponto do texto. E ele nos ensina o seguinte, que a gente deve fazer conforme a palavra do Senhor. E isso é fé. A fé não é apenas um mero crer de boca. Eu posso falar que creio em Deus de boca e viver como um ateu. E viver como se Deus não fosse relevante na minha vida. Isso não é fé, meus irmãos. Tiago, por exemplo, ele nos fala e quer corrigir este problema. O problema é que algumas pessoas na época de Tiago, eu imagino que não seja uma exclusividade da época dele, mas também da nossa, imagina que fé é apenas uma mera declaração verbal, né? Alguém que consegue dizer que crê, mas não vive pela fé, por aquilo que crê. E não há um outro jeito de agradar a Deus, não há um outro jeito de fé, um outro conceito de fé na Escritura que não seja uma fé que se transforma em ação concreta, em fazer as coisas conforme a palavra de Deus. É assim que acontece com Abraão. Partiu Abraão, Abraão parte. Abraão então entende que o negócio com Deus é muito sério, o chamado dele é um chamado definitivo e ele parte. É incrível como nesse momento Abraão é muito rápido em dar uma resposta a Deus. Ele não pestaneja, ele não titubeia, ele não fica colocando poréns, né? Ah, mas eu preciso primeiro conversar com meu pai, ver o que ele acha, eu preciso conversar com minha esposa. Não há nenhum conselho antes, ele simplesmente segue a palavra de Deus e acabou. A fé, irmãos, que nós devemos ter é uma fé nesse sentido, é uma fé que se transforma em ação concreta, de ouvir a palavra de Deus e confiar nela. E confiar na palavra de Deus, como nós manifestamos isso? Atendendo o que Ele pede, fazendo aquilo que Ele diz. O Senhor Jesus nos diz que aquele que verdadeiramente o ama é o que ouve a sua palavra e aguarda. Abraão poderia ter ouvido essa promessa e não ter feito nada, ter esperado um sinal. Um Deus que eu não sei nem o nome, falou aí comigo, mas eu vou esperar um sinal aí de que é para eu ir embora mesmo, né? Sei lá, meu pai brigar comigo, me deserdar, não sei, uma nova oportunidade muito boa surge em Canaã e a gente decidir ir para lá. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que Abraão, ele simplesmente vai pela fé. E ir pela fé assim, é ir às cegas. É ir sabendo que a única coisa que eu preciso é saber que o Senhor vai na minha frente. E isso vai garantir que eu chegue até o final, que eu chegue a Canaã. Que é o que acontece no final dessa porção.
demonstrando que o sucesso da caminhada que com Terá, o pai de Abraão, não deu certo. O pai de Abraão tentou ir para Canaã, mas não consegue, fica no meio do caminho. Agora com Abraão, ele consegue chegar ao objetivo. Por quê? Porque o Senhor ia diante dele. Não era um plano de homens, mas um plano do próprio Deus chegar a Canaã. Então ele consegue chegar à terra prometida. E o que é muito interessante, irmãos, é que a gente pode pensar que a partir de então, quando Deus o chama para viver pela fé e para receber aquilo que ele mais desejava, que era ter uma descendência, a grande frustração da vida de Abraão como um homem de seu tempo era não ter descendentes para quem passar a sua herança e perpetuar o seu nome. Não significa que tudo vai dar certo na vida dele. E é o terceiro e último ponto nosso. Apesar do Senhor nos chamar pela fé, nos convocar a fazermos as coisas conforme a palavra dele, ele não está querendo dizer para mim e para você: olha, tudo que você vai fazer vai dar certo. Nenhum problema na sua vida vai acontecer. Irmãos, esse tipo de concepção de fé cristã, na qual a nossa vida ela é sempre triunfo, não é bíblico. Ele tem, na verdade, uma origem muito concreta na história, no meio do século XX, nos Estados Unidos, com os primeiros televangelistas e com aquilo que a gente chama de teologia do triunfo, na qual eles começam a entender, e talvez por já não se satisfazerem muito com as esperanças relacionadas ao céu, e pensarem: bem, como o Senhor é o dono do ouro e da prata, é aquele que faz milagres, então, olha, é nosso direito, como filhos de Deus, termos todas essas coisas. Irmãos, a palavra de Deus nunca lhe prometeu ser rico, nunca lhe prometeu jamais ter doenças, nunca lhe prometeu não passar por problemas, muito pelo contrário. Às vezes, nós atendemos o chamado de Deus, como Abraão atendeu, pode acarretar mais problemas do que teríamos se tivéssemos ficado no nosso canto quieto. Isso é uma realidade na vida de Abraão. Abraão vai ter uma série de problemas. Ele vai passar por provações muito pesadas. Por quê? Porque o Senhor não nos poupará de percalços. Ele nos dá a promessa, Ele nos chama, Ele nos elege por graça, não foi por nada que fizemos. Ele nos dá promessas que Ele vai cumprir. Ele não disse a Abraão que ele só teria filhos se Abraão fizesse alguma coisa especificamente, mas que ele ia dar. Mas ainda assim, isso não significava: olha, Abraão, você não vai ter nenhum problema na sua vida. Muito pelo contrário. E isso já tem como indicação dentro dessa própria narrativa aqui que a gente acabou de ler. Por quê? Porque logo quando ele chega em Canaã, olha que curioso, ele atravessa um lugar onde havia um carvalho, e ele chega a uma cidade muito importante, chamada Siquém. Siquém vai ser, muitos séculos depois, a capital do Reino do Norte de Israel. E nessa cidade há um carvalho, e o carvalho era o lugar onde as pessoas adoravam as suas divindades em Canaã. Em Canaã tinha a seguinte ideia, de que, muito parecida com a da Babilônia com relação às torres, né? A ideia de que as divindades estão nos céus e elas descem por meio de montanhas, por meio de árvores muito altas. Então carvalhos, cedros muito altos e comuns naquela região eram vistos como sagrados, porque eles viam muito altos e pensavam: não, aqui a divindade desce e derrama a sua bênção. Então ali eles adoravam. Já começa a indicar, ele chega numa terra que é idólatra, tão idólatra quanto Arã. Deus não o leva para um lugar onde só vai ter gente que crê do Deus que acabou de falar com ele. Não é assim que ele faz com Abraão. Então não espere, por exemplo, que a circunstância da nossa vida será sempre de uma maneira que nos seja favorável. E que aí sim é que nós veremos manifestação da bênção de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Abraão foi chamado para viver pela fé
em uma condição bastante adversa. Como não bastasse ele já ter a esterilidade, ele não sabe de que jeito Deus vai te dar um filho se a mulher é estéril. Ainda não passa na cabeça de Abraão a ideia de nenhum milagre. Deus o leva a um lugar hostil, lugar que inclusive já é habitado. Por isso que depois o narrador diz, na época os cananeus habitavam essa terra, ou seja, foi antes de Israel, que são os filhos, os netos de Abraão, os bisnetos, melhor dizendo, conquistarem aquela terra. Aquela terra já era habitada. Deus não promete a Abraão uma terra que não havia ninguém. Ele promete uma terra que já tem habitação, já tem cidades grandes como Siquém. Ele já chega e dá de cara com uma cidade grande, que tem um rei, que tem toda uma população, que tem um culto muito bem estabelecido, que acontece ao redor das árvores. Ele chega numa situação completamente adversa. É interessante como, mesmo assim, mesmo diante de todas essas dificuldades que poderiam fazer Abraão retroceder, ele resolve adorar a Deus. E Deus confirma as suas promessas, mesmo em meio àquela adversidade que ele já estava percebendo que iria acontecer, porque ele iria ter problemas. Abraão vai ter o seu filho, o seu sobrinho Ló raptado pelos homens daquela região. Abraão vai ter que se envolver numa guerra por conta disso, de fazer alianças para poder sobreviver. Ele é um estrangeiro naquele lugar, um lugar já habitado por pessoas que vão ter muitos problemas com seus descendentes. Os cananeus terão grandes conflitos com os israelitas, os descendentes de Abraão. Mas no meio dessa adversidade, o que Deus faz? Deus confirma as promessas a Abraão. Deus confirma tudo aquilo que havia dito antes, e agora de uma maneira pessoal. É isso que o texto nos diz quando diz: agora o Senhor lhe aparece. Não é apenas uma voz que ele ouve, agora é um falar pessoal de Deus para aquele homem que havia crido naquela primeira palavra. E aí a resposta de Abraão, mesmo uma resposta torta, porque Abraão vai decidir adorar a Deus debaixo de um carvalho, ou seja, do jeito dos idólatras, porque ele ainda não tem a lei, a lei não chegou a ele, a lei é dada a partir de Moisés. Então ele, Jacó, os seus filhos ainda vão adorar a Deus meio que do jeito que aprenderam com seus pais, do jeito que aprenderam com os costumes da região. Mas há uma diferença aqui. Em vez de ele celebrar a Deus debaixo de um carvalho, melhor, celebrar debaixo de um carvalho a memória de qualquer ídolo, de quaisquer deuses, ele faz isso em nome do Deus vivo que lhe apareceu, que ele ainda nem sabe o nome, mas ele sabe que ele fez promessas, e que inclusive já começou a cumprir, porque ele chegou em Canaã são e salvo. E lá Deus aparece de novo, fortalecendo a fé dele, dizendo: não se preocupe, essa terra onde você está vai ser dos seus descendentes. Algo que Abraão de fato não vai alcançar, mas os seus descendentes, mais de 400 anos depois, irão de fato experimentar, tomar posse daquela terra. E aí Abraão levanta um altar em gratidão. Irmãos, concluindo então, seremos abençoados ao vivermos pela fé. Porque bênção aqui é a palavra-chave. O que Deus promete a Abraão é abençoá-lo. Mas de fato, Deus requer uma coisa de Abraão como resposta. Requer que viva por fé. Não que houvesse condição, mas porque o próprio chamado de Deus para Abraão, as próprias promessas que Deus havia feito a Abraão, fez com que Abraão tivesse fé no Deus que estava falando com ele. O que era comum, irmãos, naquela época eram as pessoas barganharem com os deuses. Fazer barganha, um tipo de troca, por meio de oferendas, de sacrifícios, especificamente para poder alcançar alguma graça, alguma bênção. Abraão não devia ser diferente dos outros até então. Então não seria impossível imaginar que Abraão, antes de ter um encontro com Deus, ele, por exemplo, poderia ter oferecido sacrifícios, feito oferendas a deuses da sua região para poder ter filho, por exemplo. Mas nenhum desses ídolos de madeira e de pedra poderiam
responder ao desejo de Abraão. Mas o Deus que ele não conhecia, que ele nunca buscou, se manifesta a ele, lhe faz as promessas que ele tanto desejava. Então ele é chamado a viver pela fé, para que seja abençoado e seja bênção na vida dos outros. E aí então, irmãos, o plano de salvação, o plano de redenção, a história da redenção, começa então a se desenrolar. A partir daqui, a gente vai ver então todo o desenrolar de uma história que vai culminar em Jesus Cristo. Por quê? Porque o cumprimento dessa palavra a Abraão vai ser dado de várias formas. De forma singular e de forma coletiva. De forma parcial e de forma plena. Em vários momentos. Porque o Senhor, por exemplo, promete a Abraão um filho. Mais adiante, ele vai especificar. Porque primeiro ele fala em descendência, de uma maneira geral, né? Ele nem fala de cara só, eu vou te dar um filho. Ele já fala algo que você subentende que deu um filho. Eu vou te dar uma descendência, de ti vai sair povos, né? Vai ser uma nação. Mas aí mais para frente ele vai prometer um filho especificamente. Esse filho será Isaac. É um cumprimento parcial. Porque o grande descendente que Deus havia prometido a Abraão, e Abraão só terá essa compreensão muito mais tarde, a palavra de Deus nos fala, que Abraão contemplou o dia do Senhor, o dia de Jesus, é o próprio Jesus, o grande descendente de Abraão. Quando aquela promessa de dar um descendente àquele patriarca, ela é cumprida de maneira plena. Quando Jesus, o filho de Abraão, ele nasce e entra na nossa história. Abraão, ele é o início da genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, não por acaso. É porque Mateus quer exatamente nos dar essa resposta. Dizer para mim e para você, olha, aquela promessa feita há muitos anos a Abraão, está sendo cumprida agora no seu sentido final aqui, com Jesus, o descendente de Judá, bisneto de Abraão. A outra maneira coletiva que o Senhor faz de cumprir a sua promessa a Abraão nos envolve, porque Deus faz uma promessa a Abraão de fazer com que dele surja uma nação, e ele faz surgir até mais de uma, porque ele faz surgir os árabes por meio de Ismael, faz surgir os israelitas por meio de Isaac, mais especificamente por meio de Jacó, o seu neto. Mas esse era apenas um cumprimento parcial. O povo de Israel no Antigo Testamento era um cumprimento das promessas de Deus a Abraão, mas de maneira parcial. Porque quando o Senhor promete a Abraão, fala que Abraão será abençoado, ele já antecipa que vai ser muito mais do que apenas abençoar os descendentes futuros de Abraão. Ele abençoará todas as famílias da terra, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os tempos. Porque nós, irmãos, enquanto igreja do Senhor, nós somos o cumprimento pleno dessa bênção de maneira coletiva, enquanto povo. Por isso, irmãos, para finalizar, não há outra maneira da gente efetivamente imprimir a nossa identidade como filhos de Abraão espirituais, o que é muito mais importante. Que é o que o próprio apóstolo, que era um filho de Abraão pela carne, ele mesmo diz: os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem no Deus de Abraão, são os que creem em Jesus, o grande descendente de Abraão. Irmãos, se nós estamos sendo contados no meio destes, não há outra maneira de nós vivermos senão pela fé. Viva pela fé para de fato ser abençoado. E o Senhor Jesus então nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que as promessas que o Senhor faz, elas serão cumpridas, ó Deus. Elas têm sido cumpridas, ó Pai, ao longo do tempo, e nós ainda contemplaremos a melhor parte delas, ó Pai, naquele dia que o Senhor restaurar todas as coisas e que o reino de Cristo será
finalmente consumado, Pai, poderemos estar contigo, ó Deus, e juntos como teu povo para sempre, Senhor. Quando não haverá mais morte, pecado, doenças, ó Deus, tristeza. Ó Pai, nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ensine, dá-nos, ó Deus, a fé para vivermos integralmente confiantes no Senhor, ó Deus. Que nós não venhamos a viver por vista, ó Deus, ou de olho em circunstâncias, ou contando com planos humanos, ó Pai, como substitutos dos planos que são teus. Possamos, ó Deus, viver integralmente para Ti, ó Deus, e confiando em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que é o descendente de Abraão, por excelência que nós oramos. Amém. Vamos cantar, irmãos. Canta ao Senhor toda a criação.
Bom, vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, só um aviso de que o primeiro e o segundo domingo de março, lembrando, nós teremos o seminário. Aqui, então, não haverá culto em português, tá bom? A gente vai ter, no caso, nosso encontro a partir das 11 horas, com todos. Ok? Que o Senhor, então, nos abençoe. Lembrando, né, que os casados, sábado que vem, se Deus quiser, por favor, estejam lá em casa, que a gente vai começar também o nosso grupo temático, tá bom? Lembrando, 4 horas eu mando o endereço mais uma vez lá no grupo. Deus abençoe.